Temos então, né, Cid, nas informações agora, nesse momento, dizendo que esse homem estava andando na rua. Foi isso que a CNN Internacional trouxe. Esse homem, Frank James, de 62 anos, o homem que tinha essa van alugada perto desse ataque ao metrô, que estava sendo procurado como pessoa de interesse e agora passa a ser suspeito, foi preso pela polícia. Tem uma coletiva de imprensa anunciada já e a gente tem agora mais informações com a Mariana Jangiacomo, em Nova York. A Mariana que acompanhou desde ontem, bem cedinho, esse ataque a uma estação de metrô no Brooklyn. Exatamente, Luciana. Esse homem, esse suspeito, foi encontrado ali na região do East Village, perto do Lower East Side. São bairros um pouco mais para baixo, aqui ao sul da cidade, e são bairros muito movimentados, realmente chama a atenção, porque são bairros muito movimentados, principalmente à noite. São bairros com muitos bares, é uma região cheia de bares, cheia de restaurantes. Então impressiona que uma pessoa procurada pela polícia estivesse andando livremente nas ruas, como disseram os policiais agora há pouco, disseram que viram, né, estavam patrulhando, os policiais fazendo uma patrulha a noite toda e viram esse suspeito andando nas ruas e não houve confronto aparentemente. Agora ele está na delegacia da região. Eu queria trazer aqui, Luciano, o que aconteceu mais cedo. Hoje, por volta das 10 horas da manhã, eu até estava ao vivo com o Live CNN, quando no meu celular, aliás, não só no meu celular, todos os celulares aqui de Nova York receberam um alerta da prefeitura falando sobre Frank James, um alerta com informações sobre ele, com fotos dele, dizendo que ele era procurado e com um número para as pessoas ligarem para a polícia se tiverem qualquer informação. Essa mensagem veio para todos os celulares aqui em Nova York, então foi um momento em que eu estava numa praça, entrando ao vivo, conversando com a Marcela e com o Daniel do Live, e do nada meu celular começou a vibrar e eu olhei ao redor de todo mundo também, todo mundo olhando para o celular com essa mensagem. Então isso mostra como a prefeitura realmente estava empenhada, como as autoridades estavam empenhadas em chegar até este suspeito, em chegar até Frank James, tanto que chegaram a oferecer uma recompensa, uma boa recompensa, viu, Luciana, de $50 mil para informações, para pistas que pudessem levar até a prisão desse suspeito. Então realmente foi um investimento alto. A polícia contava com o apoio do FBI nessa investigação, nessa busca por esse suspeito, porque as pessoas ficaram com muito medo, é claro, desse ataque. Hoje o metrô de Nova York está funcionando normalmente, mas as pessoas com muito medo desse homem ainda à solta, e não só aqui em Nova York, em outras regiões do país também. Outras regiões como Boston, até mesmo Washington, a capital americana, reforçaram a segurança no metrô depois desse ataque que aconteceu na terça-feira. Agora, como foi esse processo de investigação? Então, um processo rápido, né? O ataque aconteceu ontem cedo e hoje, então, esse suspeito foi preso. Os policiais encontraram as chaves de uma van alugada na cena do crime, na estação de metrô do Brooklyn. Chegaram até essa van, a van estava ali perto também, em um outro bairro, mas ainda no Brooklyn, e descobriram que Frank James tinha sido o homem que tinha alugado essa van. Ele alugou essa van 2 dias atrás. Aí os policiais começaram a fazer uma busca, consideraram James primeiro como uma pessoa de interesse antes de considerá-lo um suspeito e conseguiram ligar James a uma arma encontrada na cena do crime. Disseram que ele que tinha comprado essa arma que foi encontrada na cena do crime. E aí, a partir disso e por outros motivos também, começaram a considerar James um culpado. Os policiais também descobriram que James tinha comprado uma máscara de gás pela internet. O suspeito usava uma máscara de gás porque ele detonou granadas de fumaça antes de começar a atirar no vagão do metrô. Então James fez essa compra pela internet. Tinha a questão da van, a questão da arma também. Então tudo isso indicando James como um suspeito. E além disso, ele publicou uma série de vídeos na internet com conteúdo bastante perturbador, falando sobre violência, falando sobre tiroteios em massa, criticando o prefeito de Nova York, Eric Adams, que até teve a segurança reforçada também depois que os investigadores viram esse vídeo. Então, Frank James, por causa de tudo isso, passou a ser considerado como realmente um suspeito, e a polícia continuou fazendo rondas, passou a noite toda fazendo rondas e foi encontrar James justamente em Manhattan, ali na região do Lower East Side, uma região muito movimentada, cheia de bares, cheia de lojas.
e James aparentemente andando livremente pelas ruas, o que realmente impressiona muito uma pessoa procurada pela polícia andando pelas ruas em uma área muito movimentada. Agora, a questão que fica é o que ele fez, né? Quais foram os movimentos de Frank James desde o momento do ataque, em que ele fugiu da estação de metrô, até o momento em que foi encontrado pelos policiais. E são esses detalhes que a gente espera, é isso que a gente espera que a polícia vá falar mais nessa coletiva de imprensa que deve começar daqui a pouco, Luciana e Sidney. E também, né, Mariana, as motivações. A gente já vê imagens aí ao vivo, então, do espaço onde nós vamos acompanhar a coletiva de imprensa da polícia em Nova York, mas importa também saber, não é, Sidney Rezende, a motivação desse crime. Vários outros locais hoje estavam em alerta, em atenção às suas próprias estações de metrô. Porque enquanto não se sabe a motivação do crime, apesar de ontem mesmo ter ficado muito evidente que, por parte da polícia, de que eles não iam tratar o caso como terrorismo, precisava-se ainda saber se era a motivação, um problema doméstico. Nós temos imagens, inclusive, dessa correria que foi ontem. Foi um momento de pânico pela manhã ontem, ali no Brooklyn. As pessoas, era um momento, horário de rush, as pessoas estavam indo trabalhar e, de repente, esse homem que estava vestido com um colete verde coloca uma máscara de gás. As pessoas achavam que ele fazia parte era um trabalhador da construção civil, ele se vestia, parecia como um trabalhador da construção civil. De repente, ele solta uma bomba de gás, as pessoas tentam se proteger da fumaça e ele abre fogo no meio do metrô. E aí ele atinge 10 pessoas com as balas e 29 ficam feridas, seja pela correria, seja pelo tumulto, pelo empurra-empurra. Então as pessoas tentam entender até agora quais são as motivações. O que levou o Frank James, um homem de 62 anos, a abrir fogo aleatoriamente em uma estação de metrô e sair, ir embora e ser pego andando, caminhando por perto pelas ruas? Luciana, você sabe que a imprensa americana está justamente procurando esta motivação até o início da entrevista coletiva. Há pouco nós vimos ali, estamos vendo agora, estão fazendo as checagens de imagem, de iluminação, para que as autoridades possam dar declarações. Agora, desde 11 de setembro, há uma modificação muito grande no sistema de informações em Nova York. É uma cidade onde acorrem muitos turistas, muita gente de todo o mundo, e é uma cidade muito visada para qualquer tipo de ação criminosa. Então, o que eles estão fazendo? Isso contribuiu para, de um dia para o outro, se avançasse nas investigações. Cruzamento de imagens através das câmeras de vídeo, levantamento de dados sobre aluguel de carros, por isso chegaram até esta van que foi ali alugada e que parou nos arredores. É possível que outros carros também tivessem, mas eles vão cruzando informações. Depois, levantamento de compra de armas. Hoje, você, ao comprar uma arma, você precisa fazer o registro nos Estados Unidos. Claro, lá como aqui, também tem as armas clandestinas, mas como o estado de Nova York e a cidade, elas são muito atentas a isso, mais rigorosas do que em outros lugares. Se for no Texas, por exemplo, ou mesmo no Arizona, você tem outros lugares onde a legislação é completamente distinta. Mas em Nova York se tem esse caráter pacifista, de maior preocupação, né? Inclusive os democratas colocam isso nas suas agendas políticas a cada vez que tem eleição, para justamente evitar ações criminosas descontroladas. Este levantamento fez com que se chegasse a este nome. Como nós já falamos anteriormente, primeiro pessoa de interesse, depois passou-se a suspeito e, por fim, a informação que se dispõe até agora, que ele teria sido preso. Como, circunstâncias, que maneira, como foi a investigação no seu sentido mais final, né, em que eles chegaram a essa conclusão. Isso nós saberemos um pouco mais adiante. Mais cedo, Denise Bobadilla fez uma tradução simultânea aqui, onde os repórteres da CNN também têm a mesma preocupação que você demonstrou agora. Qual é a motivação, né? Isso, a princípio, oficialmente, ainda não sabemos. Isso porque a Nova York, quem conhece, né, sabe que é uma cidade muito inclusiva e é uma cidade muito para frente também. A discussão sobre porte de armas que a gente acompanhou aqui ontem, houve toda uma discussão sobre porte, compra de armas, o lobby da indústria de armas nos Estados Unidos, em que Nova York se afasta dessa discussão, é contra, está sempre para frente, muito progressista, a gente poderia dizer. E aí, esses atentados domésticos que acontecem em boa parte dos Estados Unidos é uma
tem preocupado, a gente pode dizer, tem preocupado boa parte das comunidades nos Estados Unidos. Ontem nós ouvimos a governadora, no caso, do estado de Nova York, dizendo que já não suportava mais, que tinha que ter um basta a essa violência. Nós falamos aqui ontem também que o prefeito de Nova York foi eleito agora, assumiu em janeiro desse ano, e já foi eleito com uma bandeira também de controle da violência. Nesse caso, a violência doméstica, a violência da cidade, por conta do aumento da criminalidade, justamente por conta de 2 anos de pandemia, que levou ao empobrecimento da população. O mundo inteiro tem sofrido com a inflação e aí o aumento da criminalidade também, não é, Sidney Rezende? Sem dúvida, sem dúvida. Luciana, vamos convidar a Mariana Janjacome para a conversa pelo seguinte: ela há pouco dizia que o FBI, os agentes federais, ajudaram nessa operação. Numa hora como essa, Mariana, eu tenho até uma dúvida, queria ver se você pode nos ajudar a tirá-la. Quem é que comanda essa operação? É o FBI ou ele está realmente só ajudando a Polícia Estadual ou é a local? Porque há, inclusive, conflitos, às vezes, de ação entre as autoridades de segurança e eles gostam que alguém comande para evitar bateção de cabeça, vamos dizer assim, no levantamento de dados e informações. O que você sabe sobre isso? Sidney, o FBI dá um apoio aqui para o Departamento de Polícia de Nova York. O Departamento de Polícia de Nova York cuida dessa investigação, mas com apoio. É realmente muito no sentido de fornecer recursos que o FBI entra nessa história toda. E é claro que, com certeza, isso deve ter ajudado por questão de tecnologia, por questão de organização do FBI. Ontem, o presidente Joe Biden disse que o governo não iria descansar até que a polícia chegasse a esse culpado. Então, o FBI entra mesmo no sentido de apoiar essa investigação, que contou, Sidney, como você disse, com as câmeras de segurança do sistema de metrô. Contou também, o que foi muito importante dessa vez, foram os vídeos que as pessoas gravaram no metrô. Isso foi extremamente importante para entender o que tinha acontecido ali. Todo mundo com o celular e começou a gravar na hora. Então, esses vídeos de testemunhas e os relatos ajudaram a esclarecer o que aconteceu. Isso foi importantíssimo. E também, então, toda essa questão do apoio do FBI foi importante, sim. E também, claro, a gente teve todo o incentivo, essa recompensa de R$50 mil que as autoridades de Nova York ofereceram, porque realmente havia uma preocupação muito grande em buscar esse suspeito. E um outro ponto que eu queria trazer aqui também, Sidney, é a questão das armas, O discurso que o Joe Biden fez nessa semana sobre a necessidade de regulamentação das armas clandestinas foi muito no sentido de pedir para que o que eles chamam aqui de armas fantasmas fossem regulamentadas, porque são armas que não têm número de série, que as pessoas compram pela internet um kit com as peças, montam em casa em menos de meia hora e aí você não tem como rastrear essas armas. E essa história toda desse ataque do metrô mostra a importância justamente disso, de você poder rastrear a arma, porque essa arma que foi usada ontem, ela não era uma arma fantasma, ela era uma arma com um número de série, com uma identificação. Então os policiais conseguiram rastrear e chegar até Frank James, conseguiram descobrir quem tinha comprado essa arma, e isso foi muito importante para chegar a esse suspeito, para esclarecer esse crime. Então, reforça ainda mais a importância do que Biden disse, essa necessidade de combater essas armas fantasmas. O Biden anunciou nova regulamentação pedindo o número de série nas peças dessas armas, dos kits que são feitos para montar essas armas, e também pedindo a checagem de antecedentes para pessoas que compram essas armas, porque do jeito que é hoje, qualquer um pode comprar pela internet, pode até imprimir as peças numa impressora 3D e aí faz uma arma em menos de meia hora, da mesma forma que você compra um móvel e chegam as peças em casa e você monta uma arma. Então, por isso, esse é um assunto tão urgente aqui, Sidney. E não só esse também, quando a gente fala em violência, até a gente comentou que o prefeito Eric Adams, ele foi policial por mais de 20 anos aqui em Nova York, então ele foi eleito por isso, por causa dessa preocupação, e ele também anunciou programas, desde que ele foi eleito, na verdade ele tem falado sobre a importância de programas para tratar a saúde mental das pessoas, porque a gente sabe que muitas vezes isso também está envolvido, faz parte das motivações de uma série de crimes, então são coisas que têm que ser tratadas em conjunto, a questão da violência, a questão da saúde mental também, claro que aspectos financeiros também entram em conta. Toda vez que a gente tem uma crise, como a crise da pandemia, por exemplo, a gente infelizmente tem um aumento da criminalidade, e aqui em Nova York
não foi diferente. Com a pandemia, a cidade mudou de rosto. Agora a cidade, eu diria que até voltou ao que era antes, em termos pelo menos de movimentação, mas na época da pandemia a cidade ficou bem vazia, com lojas fechadas, era um clima bem diferente, e aí aumentou sim a criminalidade, principalmente nos bairros de periferia. E aí por isso Eric Adams foi eleito por essa bandeira contra a violência, pela segurança, pelo histórico como policial, e já nos primeiros meses de mandato enfrenta então esse ataque de repercussão mundial, o mundo todo falando sobre isso, porque foi um ataque que aconteceu no metrô de Nova York, né, um dos maiores do mundo, um metrô que nunca para, funciona 24 horas por dia. Então o Eric Adams já teve que lidar com isso, mas conseguiu então a prisão, né, foi ao Departamento de Polícia aqui de Nova York que conseguiu a prisão desse suspeito pouco mais de 24 horas depois desse ataque, provavelmente por causa dessa ajuda que recebeu do FBI, que recebeu do Departamento Federal também de álcool, tabaco, drogas e armas. Esses agentes desse departamento também auxiliaram, né, nessa investigação. Biden disse que oficiais da Casa Branca, também que autoridades da Casa Branca também estiveram em contato com o prefeito de Nova York, Eric Adams, durante todo o tempo para providenciar apoio e recursos nessas investigações. Sidney e Luciana. Mariana, essa informação que você nos traz agora de que essa arma era registrada, então foi possível o rastreamento, é uma informação intrigante até nesse momento, porque a gente tem um suspeito, uma pessoa considerada suspeita, que deixa uma van alugada no nome dela, tem uma arma no nome dela também, e faz um ataque como esse, e é presa. A gente tem informações aqui agora da CNN que realmente o Frank James foi preso. Essa informação é de policiais do East Village, em Nova York. Foram 3 policiais que disseram isso à CNN americana. Foi preso andando pelas ruas. Qual a explicação? Exatamente. É uma sequência, né, de atos que parecem não fazer muito sentido para uma pessoa que está fugindo da polícia, né? Uma coisa que deixou todo mundo intrigado, inclusive, Luciana, eu estava assistindo aqui, acompanhando a imprensa local, e hoje mais cedo eles falavam exatamente isso aqui. Eles falavam que não deveria demorar muito para a polícia encontrar esse homem, porque ele cometeu o que seria uma série de erros do ponto de vista dele, de deixar pistas para a polícia. Então, isso mesmo, deixar as chaves da van na cena do crime, essa questão da arma que também ajudou a levar, né, pelo número da arma, os policiais conseguiram chegar até Frank James, também conseguiram rastrear a compra online que ele fez da máscara de gás, comprou pela internet, isso ficou ali, o registro, é claro, então foi fácil associar Frank James a essa compra. Então, por isso, a imprensa local justamente dizia que por essa série de erros que ele teria cometido na hora de encobrir o crime, seria fácil encontrá-lo, que os policiais deveriam encontrá-lo em breve. E além de tudo isso, além desses fatores que facilitaram com certeza a busca por Frank James, ainda teve todo esse aparato do FBI, do qual eu falava agora há pouco. Então, realmente, por isso essa busca foi tão rápida. E foi encontrado também, como você mencionou, Luciana, andando no East Village, uma região super movimentada, uma região cheia aqui de Manhattan. Ele cometeu, de acordo com a polícia, né, ele teria cometido esse crime, esse ataque no Brooklyn, que é um outro distrito, e acabou vindo aqui para Manhattan, sendo que há muitas outras áreas que são mais desertas, que não tem tanto acompanhamento até de polícia aqui em Nova York. Manhattan é uma das áreas com mais policiamento, é o distrito que quando alguém fala em Nova York, logo pensa em Manhattan. Então, realmente são coisas intrigantes, assim, que deixam a gente pensando o porquê dele ter seguido esses passos, né? Ter deixado as chaves na cena do crime, a arma, ter comprado a máscara pela internet. Então, parece ter sido, claro, foi, né, uma ação premeditada, foi uma ação planejada, mas até que ponto, né, ele pensou nessa ação e depois disso ainda ficou andando pelas ruas de um bairro super movimentado. É exatamente sobre isso que a imprensa aqui fala muito agora nesse momento, e por isso também a curiosidade, a preocupação sobre qual a motivação que levou esse homem a fazer isso e o que ele fez desde depois do ataque. Então, como ele passou o dia e por que ele veio aqui para o distrito de Manhattan, Luciana e Sidney.
Mariana e Luciana, como nós teremos uma entrevista coletiva já com as autoridades americanas, tudo ficará mais fácil, embora muitas vezes um crime premeditado, ele não significa que ele seja premeditado também em toda a sua sequência. Aqui mesmo no Brasil nós vivemos um assalto ao Banco Central, em que foi muito bem arquitetada a chegada até o dinheiro, mas eles não pensaram depois de retirado o dinheiro o que fariam. E tanto é que mais adiante os criminosos foram presos, né, individualmente na sua tentativa de fingir que nada tinha acontecido, que eles não estariam ali envolvidos nesse crime. Porque é possível que essa motivação dele, ao ser explicada, ficaria mais fácil para nós dizer, mas como ele pode ter deixado uma arma, de que maneira ele não se preocupou em tirar a van daquele lugar ou mesmo sair de Manhattan. Agora, acontece que há um caso, como Manhattan é uma ilha também, embora tenha sido num outro local, onde a fuga também da cidade, ela também é percebida por câmeras de vídeo. Talvez ele tenha entendido que se fingisse que não fosse com ele transmitisse uma naturalidade, ele não seria pego, né? Mas, desde Rodolfo Giuliani, que mudou a forma logística da polícia de Nova York, fica mais difícil agora esse tipo de pensamento que ele, infelizmente, para ele, praticou, né? E se foi ele mesmo, felizmente, que o caso dá-se por encerrado. A julgar pelo que a polícia está insinuando até agora, uma única pessoa que foi envolvida no crime. Não tem nenhum outro suspeito não, né, Mariana? A polícia não estima nenhuma ajuda de terceiros, né? Até o momento não. Até o momento a informação que a gente tem, Sidney, é de que essa pessoa teria cometido esse ataque realmente sozinha, tanto que tudo está no nome dele, né? A arma, o aluguel da van, a questão da máscara de gás, tudo no nome dele. Os policiais, durante essa investigação, também conversaram com familiares de Frank James, então tiveram mandado de busca, conversaram com familiares e tudo aponta, de acordo com a polícia, para um único responsável, Frank James, que publicou também vídeos na internet. Esses vídeos também foram muito importantes na investigação. Os investigadores disseram que Frank James falava muito sobre violência, falava sobre ter estresse pós-traumático e querer matar pessoas que o machucaram. Então, conteúdo bem perturbador. Então, é isso que diz a polícia, que tudo aponta para ele, o único responsável, Sidney e Luciana. Mariana, como é que a gente pode classificar as últimas horas, né, quase 30 horas, provavelmente, ou mais de 30 horas depois desse ataque ao metrô ontem? Nós vimos que algumas outras cidades começaram a temer ataques em suas próprias estações de metrô. Isso é porque a gente ainda não tinha respostas sobre a motivação desse crime em Nova York? Sim, Luciana, um dos motivos é esse. O suspeito ainda estava solta, ainda não se sabia o porquê desse ataque, não se sabia exatamente e não se sabia se seria um ataque em conjunto. Esse é sempre o principal medo. Toda vez que acontece alguma coisa assim, algum ataque de grande repercussão aqui nos Estados Unidos e a motivação não fica muito clara, o medo imediato é de que outros vão acontecer, ou porque alguém vai querer fazer igual, ou porque o medo de que um ataque faça parte de outros, faça parte de algo maior, de um ataque coordenado. Então sempre existe esse medo, sempre é um clima de apreensão aqui nos Estados Unidos quando algo assim acontece, e por isso cidades que têm sistemas de metrô tão grandes quanto aqui de Nova York, né? Talvez não tão grandes, porque realmente aqui em Nova York o sistema de metrô é enorme, passa pela cidade inteira, não fecha, mas outras cidades também onde o sistema de metrô é importante reforçaram a segurança no transporte. Então isso aconteceu em Washington, na capital americana, isso aconteceu em Boston, isso aconteceu na Filadélfia, em São Francisco. Todos esses lugares reforçaram a segurança por causa de medo de um novo ataque. E eu queria lembrar aqui que 29 pessoas precisaram ir para o hospital e 10 delas continuam internadas, infelizmente, de acordo com informações que os hospitais passaram para a CNN. Os hospitais disseram que elas não correm risco de morte, essas pessoas que continuam internadas, então, felizmente, mas continuam nos hospitais, e 29 pessoas, né, precisaram ir ao hospital ao todo, algumas porque foram baleadas, outras porque inalaram a gás, a fumaça ali, a poluição na hora que ele detonou aquelas granadas de fumaça, e outras porque se machucaram na correria, que foi no tumulto, no empurra-empurra, todo mundo desesperado querendo sair da estação. Então, por isso, 29 pessoas foram internadas e 10, pelo menos, ainda continuam. Então, foi um ataque com muita repercussão, não só aqui nos Estados Unidos, mas, claro,
no mundo todo e as pessoas ficaram receosas porque o suspeito estava à solta e ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Tanto que o prefeito de Nova York, Eric Adams, disse hoje de manhã, que os nova-iorquinos deveriam continuar vigilantes hoje e mandou aquele alerta, a prefeitura de Nova York mandou um alerta para todos os celulares aqui de Nova York com informações e com fotos desse suspeito. Eu mesma recebi na hora, eu estava numa praça entrando ao vivo com várias pessoas perto e na hora o barulho foi muito grande, porque imagina todos os celulares vibrando ao mesmo tempo. Eu olhei para o meu, olhei ao redor, estava todo mundo também olhando para o celular, ou seja, todos ali naquele momento tiveram acesso a informações e a foto de Frank James, o suspeito, tamanha a preocupação que existia aqui. Então foram horas de apreensão até entender o que tinha acontecido. A primeira coletiva de imprensa da polícia, na primeira coletiva de imprensa, a polícia disse que não sabia o que era, não descartava terrorismo, agora diz que não é, né? Aparentemente não foi um ato de terrorismo, mas a gente vai ter mais detalhes daqui a pouco com essa coletiva.